Quem é Jesus para você? Eu quero falar sobre isso, mas também quero falar sobre os primeiros discípulos de Jesus, amém? Bora lá. Graças e paz, queridos, bem-vindos ao Devocional Pregai. Hoje é dia de darmos início à leitura do Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu João, o apóstolo amado. E hoje é dia de lermos os capítulos 1 e 2, amém? Quero compartilhar aqui com os irmãos João, no seu capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, a palavra do Senhor diz assim: No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Amém? É interessante a forma como João ele apresenta a visão dele sobre Cristo Jesus. Porque se fôssemos pegar os evangelhos de Cristo Jesus, segundo escreveu Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos observar ali eles trazendo a genealogia de Jesus, né? Eles trazendo a história para que assim o povo pudesse crer que Jesus realmente era o Filho unigênito de Deus, aquele a qual havia sido anunciado e que Jesus vinha de uma linhagem, por exemplo, de Davi, de Abraão, enfim. Mas João, ele vem afirmando que ele é Deus e que sem ele, nada daquilo que o Senhor Deus criou foi criado. Ou seja, o Senhor Jesus estava no princípio da criação com Deus e com o Espírito Santo. E por conhecer Jesus, só isso já bastava para João. Ele não necessitava falar, por exemplo, da genealogia de Jesus. Ele acreditava que Jesus era o Filho de Deus e pronto. E por isso eu te pergunto, quem é Jesus para você? Será que temos que trazer algumas comprovações históricas de que Jesus é o Filho de Deus? Será que você precisa ver milagres para crer que Jesus é o Filho de Deus? Ou você crer pela revelação do Espírito Santo e ponto? Porque ninguém fala que Jesus é o Filho de Deus se não for pela revelação do Espírito Santo de Deus. Lembra de Jesus falando sobre isso quando Pedro diz que Jesus é o Filho de Deus? Sendo assim, ninguém fala de que Jesus é o Filho de Deus se não for por revelação do Espírito Santo. Mas eu quero compartilhar também, no mesmo capítulo 1, do versículo 35 ao versículo 51. E aqui eu vou falar sobre os primeiros discípulos de Jesus. Olha só o que diz a palavra do Senhor. João, no capítulo 1, versículo 35 ao 51, diz: No dia seguinte, João estava novamente com dois de seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isso, os dois discípulos de João seguiram Jesus. Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. O que vocês querem? Perguntou. Eles responderam: Rabi, que significa mestre, onde o Senhor está hospedado? Venham e vejam, disse ele. Eram cerca de 4 horas da tarde quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado e passaram o resto do dia com ele. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram que João tinha dito e seguiram Jesus. André foi procurar seu irmão, Simão. Ele disse: Encontramos o Messias, isto é, o Cristo. Então André levou Simão para conhecer Jesus. Olhando para ele, Jesus disse: Você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, isto é, Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galiléia. Encontrou Filipe e lhe disse: Siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e lhe disse: Encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e os profetas,
escreveram: Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré? Exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja você mesmo, respondeu Filipe. Jesus viu Natanael se aproximar e disse: Aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Como o Senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu: Vi você sob a figueira antes que Filipe o chamasse. Então Natanael exclamou: Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus lhe perguntou: Você crê nisso porque eu disse que o vi sob a figueira? Você verá coisas maiores que essa. E acrescentou: Eu lhe digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Olha só que interessante. Jesus chama ali os primeiros discípulos e logo de cara nós vamos ver André e um outro discípulo de João Batista ouvir João Batista proferir essas maravilhas sobre Jesus. E daí eles deixam de seguir João Batista e passam a seguir Jesus. André, por sua vez, é irmão de Simão, de Pedro, e ele vai chamar Pedro para conhecer Jesus. Pedro passa a seguir Jesus. Só que quando Jesus vai para uma outra cidade, ele encontra Filipe. E é interessante que Filipe, ele é natural da mesma cidade que André e Pedro, ou seja, ele também é de Betsaida. Provavelmente os três se conheciam. Mas aí Filipe vai chamar Natanael. E o que eu aprendo com tudo isso? Que nós precisamos ser discípulos de Jesus. E o que é ser discípulos de Jesus? Vai além de seguir os ensinamentos do Senhor Jesus. É fazer discípulos de Jesus. Lembra do texto? E de fazer discípulos em todas as nações. Porque o Senhor Jesus vem. Essa missão de ir e fazer discípulos. Discípulos nossos? Não. Discípulos de Jesus. O que André fez ao chamar Pedro foi fazer discípulo de Jesus. E o que Filipe fez ao chamar Natanael também foi fazer discípulo de Jesus. E o que nós precisamos fazer é discípulos de Jesus. Como assim? Anunciar o Evangelho e declarar que Jesus está voltando. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz, Senhor Jesus.